Paz de Cristo e alegria de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Muito bom ter você conosco através das nossas páginas nas redes sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve pelo Spotify. Um abraço a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, nos acompanhando nas noites da Cultura FM 102.1. Estamos com você de segunda a sexta, às 8h30 da noite e aos sábados à tarde, às 4 da tarde. Você que é ouvinte da Rádio Cultura pode e deve interagir conosco através do telefone da Rádio do Bem. 88 é o código de área 998378192. 88 é o código de área 998378192. E você que está conosco pela internet, pelas redes sociais, já começa a compartilhar esse conteúdo para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas e convidá-las a serem sempre cada vez mais amigos de Deus. É este o objetivo deste momento que estamos vivendo junto a partir de agora. Você que sempre está conosco, você que está acompanhando pela primeira vez este momento de oração, esse momento de reflexão. Temos aqui as meditações sobre as homilias de São José Maria Escrivá, reunidas neste livro, publicado pela editora Quadrante. São José Maria Escrivá, um grande padre espanhol, canonizado, feito santo, reconhecido santo por São João Paulo II, e foi considerado por ele um santo para os nossos dias, um santo do dia a dia, o santo do cotidiano. E o conteúdo que nós vamos começar hoje vai ser muito importante para cada vez mais descobrirmos como no nosso dia a dia crescermos na amizade com Deus, crescermos na santidade. Já convido você a abrir o seu coração para entrarmos em oração. Se você não tem ainda o livro Amigos de Deus, pode adquirir através da loja Coração de Maria. Passo para você agora o nosso contato. 88 é o código de área 997723677. 88 é o código de área 997723677 para você entrar em contato conosco e adquirir o seu livro Amigos de Deus. Vamos nos colocar em oração. Hoje nós vamos começar a quinta homilia de São José Maria Escrivá. Olha que maravilha! Já rezamos com 4 homilias. A grandeza da vida corrente, a liberdade, dom de Deus, o tesouro do tempo e trabalho de Deus. Vamos agora entrar numa homilia que fala sobre as virtudes humanas. Olha que riqueza! As virtudes humanas. O que é que são isso? O que é que são virtudes? Tem outro tipo de virtude que não são as virtudes humanas? A gente vai falar muito sobre isso. É um conteúdo riquíssimo e é muito importante que você acompanhe cada episódio desta nova etapa aqui da série Amigos de Deus. Vamos nos colocar em oração? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Durante esta quinta homilia, nós vamos rezar com uma oração muito bonita de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma oração que pede o crescimento nas virtudes. Nós precisamos de uma vida virtuosa. Isso agrada o coração de Deus, isso anima, alegra, satisfaz também o nosso coração, porque nós não nascemos à toa, nascemos para ser gente boa. Então vamos
continuar clamando a graça de Deus sobre a nossa vida, você que está nos acompanhando agora, também pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, reze conosco. Senhor meu e meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo, peço-vos, antes de tudo, a vossa santa luz, para que compreenda que os bens terrestres não são mais que vaidade. E o único bem é vos amar, ó bem supremo e infinito. E avalie também quanto mereceis ser amado por todo mundo, e principalmente por mim, a quem testemunhastes tanto amor. Dai-me a santa humildade para abraçar com alegria todos os desprezos que receber dos homens. Inspirai-me grande dor pelos meus pecados. Conduzi-me a amar a santa mortificação, combater as minhas paixões e domar os meus sentidos rebeldes. Fazei que eu ame a obediência aos meus superiores. Concedei-me a graça de não ter nas minhas ações outro fim senão o de vos agradar. Dai-me a santa pureza do corpo e espírito e o desapego de tudo o que não tende ao vosso amor. Dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo e na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Dai-me, sobretudo, um grande amor a vós e a perfeita conformidade com a vossa divina vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. E São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, a quantas pessoas você que já está conosco, agora aqui em oração, atingiu através da evangelização? Você convidou quantas pessoas? Quantos irmãos? Faça isso agora, coloque o link deste vídeo nos seus grupos, aí nas suas redes sociais, ligue para alguém para que sintonize a Rádio Cultura de Quixadá. É importante que você faça esse conteúdo a muitas outras pessoas chegar. Hoje nós começamos a 5ª homilia de São José Maria Escrivá, uma homilia pronunciada no dia 6 de setembro de 1941. Olha, veja uma palavra santa, o bem que ela faz. Até hoje está fazendo bem. Era setembro de 1941 quando São José Maria disse essas palavras. Ficaram registradas e hoje quantas pessoas por elas estão sendo beneficiadas. Inclusive eu e você que está conosco agora ao vivo, querida Edirlene, Ângelo, Regina, Netinha, você que está vendo esta transmissão, não sei em que dia, não sei em que hora, hoje, para quem está ao vivo conosco, hoje é um dia muito especial, é o dia 26 de julho, é o dia de São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Por isso hoje a gente celebra os avós. O Papa decretou ontem o primeiro Dia Internacional dos Avós e é uma ocasião relacionada a esta memória dos avós de Jesus, São Joaquim e Santana.
E é uma providência porque nós vamos hoje começar a falar com a ajuda de São José Maria Escrivá sobre virtudes humanas. E com certeza foi um casal virtuoso, escolhido por Deus para gerar aquela que é espelho de todas as virtudes, que é Nossa Senhora. Então abra bem o seu coração e vamos ouvir a introdução desta quinta homilia de São José Maria Escrivá. Virtudes humanas. Conta-o São Lucas, no capítulo 7, um dos fariseus rogou-lhe que fosse comer com ele. E, tendo entrado em casa do fariseu, sentou-se à mesa. Chega então uma mulher da cidade conhecida publicamente como pecadora e aproxima-se para lavar os pés de Jesus, que, segundo os usos da época, comia reclinado. As lágrimas são a água desse comovente lavatório, e os cabelos, o pano que seca. Com bálsamo trazido num rico vaso de alabastro, unge os pés do mestre e beija-os. O fariseu pensa mal. Não lhe cabe na cabeça que Jesus seja capaz de albergar tanta misericórdia em seu coração. Se este fosse um profeta, vai cismando ele. Com certeza saberia quem e qual é essa mulher que o toca. Jesus lê os seus pensamentos e esclarece-o. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. E esta os banhou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo. E esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo. E esta derramou perfumes sobre os meus pés. Pelo que te digo, são-lhe perdoados muitos pecados, porque muito amou. Não podemos considerar agora as divinas maravilhas do coração misericordioso de nosso Senhor. Vamos concentrar a atenção noutro aspecto da cena, no modo como Jesus nota a falta de todos esses pormenores de cortesia e de delicadeza humanas que o fariseu não foi capaz de lhe manifestar. Cristo é perfeito Deus, perfeito homem. Deus, segunda pessoa da Trindade Beatíssima e homem perfeito, traz a salvação e não a destruição da natureza. E dele aprendemos que não é cristão comportar-se mal com o homem, pois é criatura de Deus e está feito à sua imagem e semelhança. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos estar aqui começando com esta quinta homilia um conteúdo muito importante, um assunto maravilhoso que você precisa realmente acolher no seu coração. Porque São José Maria, este grandíssimo santo, vai estar nos ajudando a compreender e a viver as virtudes humanas. A virtude é uma constância no que é bom. O contrário da virtude, que é o vício, é a constância no que não presta. É uma constância no que não presta, naquilo que não serve. Por isso que uma pessoa que faz sempre algo que é errado,
nós dizemos que é viciado. Fazer sempre, constantemente, o que faz mal para a gente é um vício. Fazer sempre, constantemente, o que é certo, o que é reto, o que é bom, é uma virtude. E existem virtudes humanas, virtudes que podem e devem ser praticadas mesmo por aqueles que nem sequer são cristãos. Porque nós, como humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, já fomos, podemos dizer, agraciados desde que fomos criados. Somos muito mais ainda quando somos batizados. Mas já somos, por Deus, abençoados, agraciados, tocados, beneficiados, desde o momento que fomos criados. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos a marca de Deus, e a marca de Deus é o amor, a marca de Deus é a bondade. E nós precisamos, na nossa vida cotidiana, não simplesmente em momentos religiosos, em práticas de oração, fazer o que é bom, o que é reto, o que é certo. Mas no nosso agir humano. Então é sobre isso que São José Maria vai começar a nos falar hoje, sobre as virtudes humanas. Uma grande riqueza que eu e você precisamos acolher. E para começar a nos falar sobre isso, é só uma introdução, Tem muita coisa boa com certeza nos esperando. Ele nos traz como base desta introdução, desta reflexão, para chegar neste assunto, as virtudes humanas, como é que é uma vida virtuosa, uma vida onde nós constantemente fazemos o que convém a um ser humano, a um homem, a uma mulher feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o próprio amor. O que é que eu e você devemos fazer sempre no nosso dia a dia, nas nossas atitudes simples, na nossa convivência um com o outro? Até mesmo antes de falar na questão da religião enquanto sobrenaturalidade. Veja quanta coisa importante que nós vamos ouvir durante estes próximos episódios. Então, o episódio que São José Maria nos traz é narrado pelo evangelista São Lucas. Você pode anotar aí no seu diário espiritual que você está escrevendo. Se não, começa a ter um diário espiritual para anotar a sua relação com Deus, os seus encontros com Deus. Lucas capítulo 7. Então, alguns trechos do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir ali do versículo 36. Então, nesse trecho, Lucas 7, versículo 36, o evangelista narra que um dos fariseus pediu a Jesus insistentemente que fosse comer com ele. Jesus estava se tornando cada vez mais conhecido, não é? Por que não dizer famoso? As pessoas estavam maravilhadas com o jeito de Jesus, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele fazia. Preste atenção, até mesmo como homem, mesmo sendo Deus, até porque as pessoas não sabiam que ele era Deus. Era um processo ainda de compreensão, de revelação. Mas a humanidade de Jesus, as atitudes, não só os milagres. É claro que os milagres chamavam muito a atenção, mas ninguém nunca falou como aquele homem. Então, Jesus tinha um jeito diferente. E foi isso que Jesus veio fazer, nos mostrar como ser gente. De um jeito diferente, de um jeito como Deus pensou, e não como aquilo que o pecado nos tornou. Jesus veio para esta realidade restaurar. Nós somos feitos com uma humanidade perfeita, a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva não tinham defeitos, eles eram perfeitos. O que feriu essa perfeição foi o pecado. E Jesus veio para que este homem perfeito fosse restaurado. E lá está Jesus, então,
atendendo ao convite daquele fariseu, na casa dele, para um momento de refeição. Entrou na casa, sentou-se à mesa, e aí acontece um fato inusitado, e é daqui que São José Maria vai nos tirar um aspecto que a gente não costuma refletir neste evangelho. Entra na casa do fariseu, aí você imagina, os fariseus, eles eram meticulosos, extremamente rigorosos no cumprimento da lei. O problema é que não amavam, pelo menos a grandíssima maioria. Cumpriam as leis, mas não viviam o amor. E por isso foi um grupo que precisou, às vezes, de palavras fortes de Jesus para que conseguissem se abrir e se converter. Então, entra na casa daquele homem extremamente puritano, que vivia de uma forma exagerada no rigor às leis, entra uma mulher conhecida publicamente como pecadora. Aí você pode imaginar, é aquela mulher no sertão, no Nordeste, muitas vezes, antigamente se chamava uma mulher da vida. Uma mulher que todo mundo sabia o que é que aprontava, que vivia mergulhada no pecado. Muito bem, essa mulher aproxima-se para lavar os pés de Jesus. E aí é que a surpresa é grande. Primeiro, a entrada daquela mulher é até um atrevimento, Entrar na casa de um homem religioso, uma mulher daquela, que vivia no pecado, e ainda se aproxima do convidado especial para lavar os seus pés. Veja o que acontece. A mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. E depois coloca um bálsamo sobre os seus pés que ela trazia em um vaso muito rico, muito bonito. São José Maria nos faz recordar a atitude do fariseu. O fariseu fica escandalizado com aquela cena. Já ficou horrorizado com aquela mulher entrando ali. Talvez no primeiro momento ficou com vergonha de Jesus. Não é que ele vai pensar que essa mulher está fazendo aqui em casa? Depois se impressiona porque ela vai diretamente a Jesus, que era o centro daquela festa, daquele momento de refeição. E quando ele vê que Jesus acolhe aquela mulher, os gestos de amor que ela está fazendo, São José Maria diz que o fariseu começa a pensar mal, porque ele não consegue, com a sua cabeça, entender toda a misericórdia do coração de Jesus acolhendo aquela pecadora. Já começa a achar que ele não é mesmo um profeta, porque, como eu disse, eles não sabiam que Jesus era Deus. Então, no máximo, imaginavam que poderia ser um homem de Deus, um profeta. Mas aquele fariseu pensa, bem, se fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Uma mulher impura está tocando nele. E aí, Jesus, nos conta São Lucas, lê os pensamentos. É bom saber, Jesus conhece o que estamos pensando. Melhor ainda, porque assim ele vai nos ajudando. Até com aquilo que estamos pensando. E é o que ele faz com o fariseu. Ele procura esclarecer. Esclarecer é tornar claro. Jesus procura, agora com essas palavras, lançar luzes sobre a mentalidade daquele fariseu. Jesus hoje, através de São José Maria, através desse momento que você está vivendo conosco, está querendo lançar luzes também sobre a minha inteligência, sobre a sua inteligência. E aí ele fala assim para o fariseu: olha, você está vendo esta mulher?
presta atenção, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, e ela banhou meus pés com as lágrimas e o enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo que deveria dar de acolhida, talvez até porque estava com o pé atrás ainda com Jesus, chamou Jesus mais por curiosidade. E ela, disse Jesus ao fariseu, desde que entrou, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me beijou o rosto, ela não parou de beijar os meus pés. Você não colocou o bálsamo na minha cabeça e ela derramou perfumes sobre os meus pés. E disse para ele, por isso que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque por estas atitudes, presta atenção, ela demonstrou o seu amor. Ela muito amou por aquilo que agora eu vi que ela fez, que ela praticou. E aqui, é claro, a gente não tem como não ficar maravilhado com a misericórdia de Deus, encarnada em Jesus. Jesus, Deus feito homem, Deus encarnado para que o seu amor misericordioso a nós fosse manifestado. Jesus é Deus encarnado para que o seu amor misericordioso a nós fosse manifestado, por nós fosse experimentado. E numa cena como essa, não tem como a gente não fazer essa experiência, ver a misericórdia de Deus com tanta clareza, com tanta beleza. Porém, não é este o aspecto sobre o qual São José Maria quer nos falar. Ele diz que não quer considerar agora a misericórdia divina, não é este o objetivo. Falar sobre o coração misericordioso de nosso Senhor. Ele chama a minha atenção e a sua, meu irmão, minha irmã, você que está conosco pelas redes sociais, você que está ouvindo a Cultura FM, para outro aspecto dessa cena. E como eu disse agora há pouco, poucas vezes a gente pensa sobre isso quando a gente lê este Evangelho de São Lucas, quando a gente vai à missa, nem sempre esses pontos são ressaltados dessa forma. Então veja que riqueza, veja como a palavra de Deus é rica, quanta coisa diferente para o bem da gente nós podemos colher da palavra de Deus quando a lemos como São José Maria está fazendo conosco, em oração, uma leitura orante, uma leitura em oração da palavra de Deus, que a igreja chama de Léxio Divina. Veja quanta coisa, através da Léxio Divina, Deus nos ensina. Sabe qual aspecto São José Maria está chamando a nossa atenção para observarmos? O modo como Jesus nota a falta de vários pormenores de cortesia e de delicadeza humanas que o fariseu não foi capaz de manifestar. Você já tinha pensado nisso, nesse evangelho? A gente lembra de uma forma mais imediata da misericórdia de Deus, do ato de arrependimento daquela mulher. Mas veja que Jesus fala sobre tudo isso, mas através do chamamento de atenção que ele faz ao fariseu, porque ele não deu atenção a vários pormenores de cortesia e de delicadeza que ele não foi capaz de manifestar. Você lembra? Vamos lembrar quais são. Veja, olha lá, olha a lista que Jesus chama a atenção do fariseu. Ele diz, primeiro, não deu água para os pés. Isto era um gesto não só cultural, mas de delicadeza próprio daquela realidade, daquela cultura. Chegava ali um visitante, você tinha que dar água para ele lavar os pés.
Nem deu água, logicamente, se não deu água, também não enxugou. Não deu o ósculo, o beijo, fazia parte também da acolhida. Se a gente for comparar, não é, com a nossa realidade mais comum aqui do nosso meio, quando uma pessoa chega na nossa casa, né, nós convidamos alguém para almoçar, para jantar. Essa pessoa chega na nossa casa, existem algumas atitudes de cordialidade, de delicadeza, humanas. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, não. Você tem que ter educação, cortesia, delicadeza. A pessoa chega na sua casa, inclusive você convidou para essa pessoa ir para a sua casa, ela chega, uma saudação, né? Oh, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É ou não? Depois, vamos entrando. Veja, são pormenores que demonstram acolhimento. Vamos sentar um bocadinho, né? Sente aí, meu irmão, sente aí, minha irmã, seja bem-vindo. Aí você oferece uma cadeira para a pessoa sentar. Quer um pouquinho de água? Está com sede? Então, são atitudes, são pormenores que fazem a diferença. Você chega na casa de alguém, a pessoa não manda nem você entrar, não convida para você sentar, não é capaz de um copo de água ofertar. Então, Jesus está chamando a atenção daquele fariseu para estes aspectos. Ele não deu água, ele não lavou os pés, ele não deu o beijo, ele não colocou bálsamo na cabeça. Tudo isso tinha um significado. E isso expressava delicadeza, expressava cordialidade, cortesia. Mas o fariseu não foi capaz de manifestar a devida atenção a Jesus através desses gestos. O que aquela mulher pecadora, que não tinha uma vida religiosa, fez de uma forma extremada. E ali, através daquelas suas atitudes, a sua relação de amor com Jesus foi manifestada. E por isso ela foi perdoada. São José Maria está lembrando para nós quem é Jesus. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é perfeito Deus. Mas Jesus também é homem perfeito. Então Jesus veio com a sua realidade encarnado na nossa humanidade como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, a primeira pessoa. Filho, a segunda pessoa. Espírito Santo, a terceira. Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, porque Deus é Espírito. Mas o Filho assumiu a nossa carne e se tornou homem, sem deixar de ser Deus. É o mistério da encarnação. Mas aqui São José Maria está lembrando que Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou e se fez homem perfeito. E com isso Jesus veio trazer a salvação da natureza e não a destruição. Então Jesus veio salvar a nossa natureza humana que estava ferida pelo pecado, arruinada pelo pecado. Por Jesus, essa natureza humana foi restaurada e precisa ser cada vez mais restaurada na minha vida e na sua, para dizer, meu irmão, minha irmã, as nossas realidades humanas, naturais, precisam ser restauradas pela humanidade perfeita de Jesus. E nós aprendemos com Jesus também, não só a importância da oração, desta relação com Deus propriamente dita, mas nós aprendemos com Jesus a ser gente, a viver humanamente. Aprendemos que não é cristão, não é próprio de um
cristão, de um imitador de Cristo, de um seguidor de Cristo, que é Deus, mas é homem perfeito, Jesus fez bem todas as coisas na sua humanidade? Atenção, concluindo essa reflexão de hoje, nós aprendemos que não é cristão comportar-se mal com outras pessoas, tratar mal a outras pessoas, ou não tratar bem a outras pessoas. Comportar-se mal com o homem, como aquele fariseu comportou-se com ele, aquele fariseu foi mal educado. Ser mal educado não é próprio de um cristão. Você está entendendo aonde São José Maria está querendo chegar? Porque quando a gente fala ser cristão, então a gente já vai lembrando de ir à igreja, de rezar, de se confessar, de ajudar os pobres. Sim, tudo isso sim, e muito sim. Mas ser delicado, ser educado, ser cordial, isto é próprio do cristão. Porque nós nascemos para expressar esta realidade de bondade na nossa humanidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu fui feito assim, você foi feito assim também. Então, quando eu trato mal a alguém, eu estou esquecendo que esta pessoa é criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Então, nós vamos, a partir de hoje, nesta homilia, descobrir a riqueza dessas boas atitudes humanas. E eu não devo tratar bem alguém de vez em quando, porque isso não é virtude. Eu devo tratar bem as pessoas sempre. Porque isso é justo. É justo que eu trate bem as pessoas. Elas merecem isso. Isso é uma virtude, chama justiça. Não é justo que eu não seja delicado, que eu não seja cordial com as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, que são amadas por Deus, que têm uma dignidade dada por Deus, que são também como eu, filhos e filhas de Deus, são irmãos meus. É justo que eu seja delicado, é justo que eu seja bem educado. É justo que os homens sejam por mim bem tratados. Mas aqui é só uma introdução para que eu e você possamos ir abrindo o nosso coração. Vamos descobrir o que é mesmo uma virtude, quais são as virtudes humanas, como é que eu devo expressá-las e cultivá-las no meu dia a dia. Então, este episódio de hoje é para ir dando este sabor, despertando em mim e em você esta necessidade de crescer nas virtudes, na nossa humanidade. Senhor, muito obrigado por este momento que vivemos hoje e já te louvo e bendigo pelos próximos episódios. Nós te pedimos a graça, Senhor, de valorizarmos os pormenores de cortesia e de delicadeza no nosso dia a dia. Assim como Jesus tanto valorizava, assim como Jesus tanto fazia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai, Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, chegamos assim ao final do episódio de hoje. O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Se falou,
Se tocou, comentou. Digite aí no seu celular, no seu computador. E se você acha que este conteúdo lhe fez bem, compartilhe com alguém que talvez não esteja dando atenção a esses detalhes, a esses pormenores, tratando as pessoas de qualquer maneira, ou alguém que faz isso do jeito certo para que você anime esta pessoa a dizer, olha, este é o caminho mesmo. Não adianta você fazer como aquele fariseu, né, ter uma série de práticas religiosas, mas ter uma educação horrorosa. Joga tudo fora. Isso não agrada a Deus. Convido você para acompanhar cada episódio desta quinta homilia que iniciamos hoje. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vamos rezar uma Ave Maria pelas suas intenções e pelas nossas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio da série Amigos de Deus. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.